Mas antes disso, vejamos que ele trai o seu nome. Judas significa louvor. Louvor. Da tribo de Judá vem os reis de Israel. Da tribo de Judá vem o Messias, o Salvador do mundo. Ele trai o nome, ele trai o legado, ele trai a sua história, ele trai o seu nome. Hoje você põe o nome de Pedro, Tiago e João, mas não põe o nome de Judas mais. Segundo, ele traiu o seu talento. Porque qual é a expertise dele? Lidar com dinheiro. E qual foi a rasteira dele, o caminho escorregadio dele? Amor do dinheiro. Percebeu isso? A área que ele dizia, isso aí eu entendo, isso é minha área, isso aí eu sou forte, deixa comigo que esse negócio eu domino. Eu sou especialista nisso. Eu tenho competência para isso, eu tenho capacidade para isso, eu estudei para isso, sou formado nisso, eu sou a pessoa mais qualificada para tratar dessa matéria, então pode deixar comigo que dessa área eu cuido. Pois exatamente na área que ele era especialista, foi a área que derrubou. A motivação, irmãos, de Judas em trair Jesus foi ganância. Qual foi a pergunta que ele fez para os sacerdotes? Que quereis me dar? E eu entregarei. E sabe por quanto ele vendeu Jesus? 30 moedas de prata. Sabe o que são 30 moedas de prata? Era o preço de um escravo que tinha sido escorneado, ferido, machucado por um boi. Não era um escravo saudável, não, um escravo ferido. O dinheiro que ele vendeu Jesus era 1/10 do valor do perfume que Maria derramou sobre a cabeça de Jesus. Ele vende Jesus por essa ninharia, para retratar como ele desprezava Jesus, apesar de ser um apóstolo de Jesus. Terceiro, Judas traiu o seu Senhor. Jesus o amou, Jesus o chamou, Jesus o privilegiou. Jesus nunca entregou Judas à discrição dos seus condiscípulos em 3 anos. Cada dia, cada batida do relógio era como se Jesus estivesse dando mais uma oportunidade para Judas se arrepender, se arrepender, se arrepender, se arrepender. E o tempo passa, e os meses avançam, e os 3 anos chegam ao fim, e esse cara está mais endurecido ainda. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A ponto de em Lucas 22:3 está escrito: ora, Satanás entrou em Judas. Sabe por que entrou em Judas? Judas deixou a porta aberta. Deixa eu ilustrar isso, uma experiência que eu tive em Vitória que me marcou muito. Eu estava pregando, pastor Ival, lá em Vitória, sobre batalha espiritual. E o templo lá em Vitória só tem a porta na frente, não tem porta atrás, e as janelas são de vidros perpendiculares, não dá para entrar nenhum pássaro. E de repente, enquanto eu estou nos sermãos, batalha espiritual, entra um morcego, mas um morcegão. E o culto perdeu completamente a reverência, porque ele dava aquelas derriçadas assim, e a meninada gritava, gritou todo mundo de medo. Como é que tira esse morcego agora? Foi uma luta. Os diáconos tentaram de todas as formas, demorou 10 minutos para o morcego sair. E eu pensei, meu Deus, como é que eu retomo meu sermão agora? Depois dessa confusão toda. E quando o morcego saiu, Deus pôs no meu coração a seguinte colocação: vocês sabem por que esse morcego entrou aqui hoje? Porque ele encontrou a porta aberta. Sabe por que Satanás entrou em Judas? Porque deixou a porta aberta.